com Arthur Igreja. O titular do time do estúdio nas segundas-feiras é o especialista em tecnologia e inovação Arthur Igreja. E hoje nós vamos falar sobre robótica. Olá, Arthur, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN, boa semana para você. Boa tarde, meu caro Marco, obrigado, boa semana para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, o tema de hoje é instigante, esse tema da robótica, e eu quero falar um pouco sobre o evento que aconteceu no final de semana, que foi o Festival SESI de Robótica, com mais de 1.200 crianças e adolescentes, que aconteceu em São Paulo. Eu estive lá, fiz uma palestra e fiquei muito impressionado com o que eu vi. Então é um pouco desse panorama que eu quero dar. Só para colocar em perspectiva, esse mercado da robótica está crescendo num ritmo absurdamente acelerado. Então, uma taxa superior a 14% ao ano, em vários anos superando a casa dos 20%. E no Brasil isso ainda está um pouco incipiente. Então nós temos as indústrias de ponta, não só as indústrias automobilísticas, mas várias outras investindo pesadamente, e o que nós vemos em outros países é um movimento já mais amplo, né? Então o número de robôs que são vendidos nos outros países, especialmente no caso da China, Japão, Coreia, Estados Unidos, Alemanha, é uma coisa absolutamente notável. Mas aí, por que eu estou conectando esses pontos e falando sobre o Festival SESI? É muito bacana ver isso. Eu fiz, começo da minha carreira foi nessa área, na área da robótica, eu fiz engenharia mecatrônica, num dos primeiros cursos que teve aqui no Brasil, e aí o interessante é colocar isso em perspectiva, porque quando eu estava na faculdade e tempos depois, dando aula de robótica em faculdade, era um assunto futurista, era um assunto que nós tínhamos pouquíssimas turmas de formação no Brasil, muito pouca gente qualificada nessa área, e ver um festival como esse, com 1.200 crianças participando de competições, é uma coisa muito interessante, ver o quanto que esse assunto está se democratizando, o quanto que ele está chegando na base. E aí tem alguns pontos aí que eu queria destacar. O primeiro deles é que, conversando com esses jovens, o interessante é que hoje eles usam ferramentas que nós usávamos no ensino superior há 15 anos atrás. Então, ver que hoje alunos de quinta, sexta série usam aquilo que era o estado da arte da tecnologia há 15 anos atrás. E eu acho que isso nos traz um pouco dessa dimensão do quanto que todos nós temos que continuar estudando, aprendendo, né, o quanto que as coisas estão evoluindo. E aí, uma coisa que eu queria contar aqui também, que eu vi lá, tinham basicamente duas competições. Então, uma competição fomentada aí especialmente pela Lego, né, uma competição em que crianças tentam resolver problemas urbanos. Isso eu acho uma coisa incrível, porque é algo lúdico, é algo que está orientado à experimentação, à competição, porque afinal de contas o mercado de trabalho é competitivo sim, mas endereçando problemas da vida real das pessoas. E eu fiquei muito impressionado também com a competição promovida pela Fórmula 1. A Fórmula 1 ela tem uma liga global, então eles têm um regulamento em que as equipes desenvolvem os seus carros, então a garotada tem que aprender sobre aerodinâmica, mas muito mais do que isso, que me chamou a atenção é que as equipes elas têm que aprender sobre marketing, sobre gestão, sobre liderança, sobre aspectos muito amplos. Então é uma coisa notável, que você está conversando com um adolescente, mas ele já tem uma visão, aquilo que se chama de visão holística, né? Uma visão completa, para que a sua equipe dê certo, um senso de equipe, um senso de pertencimento. Então é muito bacana ver tudo isso acontecendo, enfim, uma energia altíssima. Quem tiver a chance no próximo ano, nas próximas edições, de visitar, a entrada é sempre franca, é uma coisa absolutamente fantástica. Então, o nosso papo de hoje aí é uma pitada de robótica, mostrando o quanto que esse mercado é promissor, o quanto que ele precisa de profissionais, vai continuar precisando de profissionais, e o quanto que nós temos esse trabalho aí nas escolas do SESI, nas escolas públicas, que também são apadrinhadas pelo SESI. Enfim, um movimento começando a ganhar força no Brasil. Isso é muito legal, porque são oportunidades tecnológicas e a tendência é que sejam salários aí mais elevados, então isso traz desenvolvimento econômico. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. Exatamente, e além disso, né, lá no passado, como você disse, quando você começou, nos anos 80 até os anos 90, o robô vai substituir o homem. Não é bem assim, eles estão andando juntos, né? Exatamente, o que nós estamos vendo, eu uso essa frase há bastante tempo, que no final das contas
não são as máquinas que estão ocupando o espaço das pessoas, são as pessoas que muitas vezes e tristemente acabam realizando tarefas que são absolutamente robóticas, que são repetitivas. E se tem coisa que nós vemos, isso daí tem uma série enorme de estudos e números para comprovar isso, que é uma visão muito limitada, achar que a máquina tira o emprego de uma ou duas pessoas. Muito pelo contrário, isso traz desenvolvimento econômico, traz prosperidade, competitividade. Então, a partir do momento que você tem mais máquinas, essa prosperidade demanda mais pessoas. Então, é esse ciclo que, na verdade, é um ciclo de pujança, de desenvolvimento que nós temos que promover cada vez mais no Brasil. Sem dúvida, essa da Fórmula 1 é novidade até para mim, olha que eu acompanho bastante. Vou me inteirar mais sobre isso, viu, Arthur? Gostei da ideia. Pô, vale a pena, é fantástico ver o que essa criançada tá fazendo. Então, assim, eu tive uma aula, sabe, de como é que eles estavam construindo o carro. E lembrando, eles têm fase estadual, nacional e internacional. Então, lá tinham equipes que vão competir com outras equipes de várias partes do mundo. O legal é ver também o quanto que isso cria um movimento positivo, porque afinal de contas, se aquela equipe está indo para fora do Brasil, as outras estão vendo ali, vão se espelhar e vão se empenhar cada vez mais. Então, quer dizer, longe de ser aquela coisa de estudar por ser uma coisa por obrigação, por ser chata, não, é oportunidade, né? É ter um avanço na sua vida. Você tem uma ideia, Arthur, para dirigir Fórmula 1 no videogame, eu entro no aplicativo para pegar o acerto que esse pessoal faz. Então agora a dica é boa. É isso aí. Obrigado, Arthur Igreja. Grande abraço para você. Até segunda-feira que vem. Abraço, até a próxima. 3h40.